Acho fundamental, sobretudo numa aula particular, que o professor se adapte à maneira que o aluno aprende. E é o que o aluno quer aprender, né? Se ele fica impaciente numa primeira aula com você, sendo que você não entendeu a explicação que ele deu, eu acho um mau sinal. Eu não vou falar, larga esse professor imediatamente, uma aula é muito cedo talvez. O cara, ele não tem décadas de experiência, entendeu? Não é um cara que você também vai falar, putz, ele já formou vários músicos, ele acabou de se formar na faculdade de licenciatura, talvez não tenha tido uma experiência tão grande como professor. E são duas coisas completamente separadas. Quando eu comecei a dar aula, eu era um professor muito ruim. E comecei a aprender a ser professor depois de já saber, né, tudo de música, de teoria que poderia ensinar e de violão, porque você ensinar é um outro processo e existem pessoas que são muito boas e desenvolvem habilidades muito exemplares na arte de ensinar e que às vezes não são bons músicos, entendeu? A gente tem ao longo da história do violão brasileiro músicos que não são os concertistas, mas que formam concertistas. O Henrique Pinto é o maior exemplo que a gente tem, um cara que não era, né, um concertista exemplar, mas ele formou dezenas de concertistas. Por quê? Porque ele tinha uma maneira de ensinar que era extremamente didática, extremamente progressiva, ele sabia se adaptar às forças e às fraquezas de cada violonista. Então, quando você entende que essas são habilidades separadas, acho que o caminho talvez seja um pouco melhor. É muito difícil dizer pra você, larga esse professor, procura outro e tal. Mas uma coisa que pra mim é muito importante numa relação entre duas pessoas, seja em análise, na psicologia ou, né, em qualquer relação que tenha duas pessoas só, ou, né, aula de composição, aula de idiomas, tem um conceito na psicanálise chamado transferência, que é, explicando de uma maneira esdrúxula, né? Se você consegue criar algum tipo de conexão com aquela pessoa e se você se sente confortável na presença dela. E para que você consiga, né, se conectar, para que haja esse laço, vocês precisam de alguma maneira, né, dar um clique, precisa ter algum tipo de sintonia. Porque, cara, é uma questão humana até, né? Tipo, cara, tem gente que você nunca vai se dar bem na vida, você pode conversar anos, viajar junto, e vocês não vão se dar bem porque é uma questão de, pô, como você foi criado a vida inteira, como a pessoa foi criada. E isso vai muito além de questões políticas, muito além de, né, às vezes é uma questão de sintonia, simplesmente. E acho que quando você tá com um professor que você não se sente bem, não se sente confortável e, sobretudo, não confia, seja na metodologia dele, seja em quem ele é como músico, seja em quem ele é como professor, você não vai aprender da melhor forma. Então eu acho que a confiança no professor é fundamental. O que já aconteceu muitas vezes com pessoas tendo aula com professores de violão e eles não acreditam no que o professor fala. Tipo, cara, o professor falou isso, mas eu não acho legal porque ele é muito não sei o quê. E eu já acho que não vale a pena você ter aula com esse cara, porque se o que ele tá falando pra você aprender, talvez você desconfie, você acha que não é a melhor maneira de aprender, você não vai cumprir e não vai absorver aquilo que ele tem de melhor pra te oferecer, que é a vivência dele, que são as informações sobre as quais ele trabalhou a vida inteira pra acumular. E aí quando ele te passa, se você não tem essa plena confiança no conhecimento dele e na maneira que ele tá querendo te passar esse conhecimento, não vai rolar. Então eu acho que assim, se você não tem essa relação de transferência, se você não criou uma relação de confiança com ele, se você não se sente confortável o suficiente pra escutar ele e fazer aquilo que ele aconselha você a fazer, troca de professor, porque provavelmente não vai ser uma relação de longa duração que provavelmente não vai te beneficiar muito como estudante de violão. A gente poderia falar de vários contextos, mas eu acho que pra aula de violão, aula de instrumento particular, isso é fundamental. E aí com o Ulisses era um pouco assim, na faculdade, compartilhando um pouco. Eu ouvia cada palavra dele como se fosse um esculpido no código de Hammurabi esculpido na minha alma, assim. Não, se ele falou, velho, é isso que eu vou fazer. Não, tem que tirar um solo do Wes Montgomery por semana. Nunca tinha ouvido falar no Wes Montgomery, fui lá escutar tudo do Wes Montgomery, tirar todos os solos e tal. Tem que fazer não sei o que, ia lá e fazia. Mesmo não acreditando, não achando legal, não, se o Ulisses falou, tá falado, entendeu? E muitas coisas na época eu achei que eram, talvez, eu desconfiava no sentido de, putz, será que é o melhor pra mim? Mas aí, anos depois, eu fui ver que realmente é o que eu teria aconselhado naquele momento, porque o cara já deu aula pra centenas de pessoas, já foram centenas de estudantes, e existe uma arrogância um pouco, né, do estudante de achar que você tem uma maneira mais inteligente, mais esclarecida de aprender que aquela professora está propondo, e pode ser que você tenha, mas eu acho que é legal você tentar e se abrir para o que o professor está falando, e para isso você precisa de uma confiança muito grande e uma relação de admiração, acho importante também, no caso da música. Você tem que achar que o cara toca bem, você tem que achar que o cara tem algo a te ensinar, porque senão também não vai rolar. Mas acho que dentro de um contexto em que você se encontra com uma pessoa e essa pessoa não está satisfeita com aquilo que está acontecendo, talvez
você se abrir um pouco para outras possibilidades que talvez não sejam diretamente ligadas ao processo de evolução técnico ou teórico, ou etc., que a pessoa está passando, e talvez uma outra abordagem um pouco mais humana, assim, menos militarizada, sabe? Essa coisa de whiplash, de putz, o cara tem que estudar e ele tem que ser bom, ele tem que ser, enfim, né, o cara dedicado e tal. Às vezes não, às vezes se o cara não estuda durante uma semana é até bom pra ele, e aí você encontra, e na semana seguinte indica músicas pra ele escutar, entendeu? Às vezes a paixão pela música tem que ser nutrida também na pessoa, né? Às vezes tem um dia a dia que tá sendo muito difícil, problemas com a família e tal, e aí realmente o violão se torna algo secundário, principalmente para pessoas que não querem se profissionalizar. Então às vezes você começar a indicar, contar algumas histórias de compositores, contar como certas músicas foram desenvolvidas, enfim, acho que pode ser tão legal quanto ensinar um exercício de técnica novo ou passar uma nova peça para a pessoa estudar, entendeu? Mas eu acho que assim, se for desconfortável para você, como professora, dar aula para alguém, por qualquer razão, e aquilo não se resolver, eu acho que não vale a pena você, né, ter um momento na sua semana em que você odeia o que está fazendo. Até porque se você tiver a possibilidade de não fazer, é uma coisa muito direta de como você está usando seu tempo de vida.